Continuando o nosso bate-papo com o nosso amigo Roberto Costa, vamos falar agora um pouquinho de Fórmula 1 para a gente chegar aos benefícios que o automobilismo traz para o consumidor e as recomendações para que ele tenha um bom aproveitamento do seu veículo. Fala um pouquinho da Fórmula 1, desde o Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, Piquet, que são pessoas que dignificaram o automobilismo nacional ao lado de outras grandes figuras mundiais, como Jimmy Clark, como Stewart, esse que tem muita Pois gente fala um pouquinho da Fórmula 1, da tua experiência. Quantas corridas você assistiu? Tem noção? De Fórmula 1? Estou falando pessoalmente. De Fórmula 1... Não vale televisão. Da primeira, que nem valeu pelo campeonato, eu só não fui às 3 últimas. Eu fui todas. Todas, conhece? Assisti 2 na Argentina, assisti em Portugal. Portugal eu cheguei até a trabalhar na corrida. Teve em Fortaleza carro de Fórmula 1? Teve? Não. Teve Fórmula Ford. Os carros vieram da Inglaterra com alguns pilotos brasileiros, inclusive o Emerson, que já estava na Fórmula 3, o Luiz Pira Bueno, mas era Fórmula Ford. A corrida mais importante que a gente teve aqui foi Fórmula Ford. Não. Para o padrão da época, sim. Sim. Porque a Fórmula Ford foi que, chegando em São Paulo, o autódromo recém-reformado, daí eles notaram que dava para fazer promoções maiores. Já trouxeram depois Fórmula 2. Fórmula 2. E daí foram atrás da Fórmula 1. Naquela época era obrigado a fazer uma corrida extra-campeonato um ano antes. Que foi essa que teve aqui no... que teve a Fórmula 1. Certo. Você tinha que fazer uma corrida extra-campeonato um ano antes. E eles foram lá, contrataram as equipes, trouxeram 12, 13 carros, fizeram a corrida, foi tudo aprovado, já aproveitaram o embalo e na semana seguinte inauguraram o Autódromo de Brasília, na outra semana. Então se viu que o autódromo estava. Mas Interlagos tem uma polêmica. Por que se diminuiu Interlagos de 8 quilômetros? Sim. Porque algumas corridas perdiam a graça. O autódromo era grande demais, aí passava um, aí você esperava, passava outro, passava. Com o autódromo mais curto, anda todo mundo junto. Eu sou partidário meio a meio para o que foi feito, porque foi uma bruta estupidez reformar sem manter o circuito antigo. A parte que não é usada está lá. Se quiser hoje ainda gastar um dinheirinho e fazer uma reforma, você fica usando aí. Nem o circuito externo foi mantido. Tá lá o asfalto ainda, sei lá de quando. Hoje, na época da Fórmula 1, eles colocam uma quantidade enorme de arquibancadas pré-moldadas nesse lugar. Bom, antes da gente voltar para carro, hoje nós temos autódromos a nível internacional no Brasil, é Goiânia, Brasília, São Paulo e Rio. Goiânia, Brasília, São Paulo, Rio. Brasília está sendo reformado, até o fim do ano ele volta a ser usado. Tarumã depois de 10 anos. Paraná. Paraná é na Grande Porto Alegre, uma cidade chamada Viamão. Pronto. Então, o automóvel... E tem um autódromo. No Brasil tem uns mistérios. Tem uns autódromos que ninguém sabe que existe. Onde é esse? Por exemplo, Eduardo Souza Ramos tem um autódromo que é o Velocitar, italiano, tá? Que é em Mogi Guaçu. É um autódromo fantástico. E o da Paraíba, que é privado também? O da também. Paraíba, que é privado, é muito bom. E, por exemplo, o Alcides Diniz, que era irmão do Abílio Diniz, irmão do Abílio. Ele tem a Fazenda Capuava, que é onde ele tinha uma coleção de automóveis. Tem uma pista lá também, que as fábricas usam muito para lançamento. O Dimas de Belo Pimenta, famoso dos relógios de ponto, ele tem também a Fazenda de Mep, que tem um autódromo. Mas voltando para o automobilismo, a gente se dispôs a falar sobre a Fórmula 1, falamos dos grandes nomes. O que a Fórmula 1 apresenta para nós consumidores? O que ela produz de conhecimento, o que ela deixa, né? Herança. Primeira coisa, fundamental, segurança. Segurança, né? Tudo que se descobre
pode até não vingar na Fórmula 1, mas é testado lá. Então, Tudo. hoje, os equipamentos de segurança que nós temos, vem tudo da Fórmula 1. Tudo, desde o cinto de segurança, que era só aquela coisinha aqui na cintura que o Fangio não usava, diz que incomodava. Já pensou, o cara foi 5 vezes campeão do mundo e não usava cinto de segurança. Os casuizeiros dos capacetes. Juan Manuel Fangio, só para esclarecer, foi um pentacampeão mundial argentino. Isso. Ele é precursor, inclusive, aqui na América do Sul. Ele está na frente do... Não, antes dele teve outro argentino, Wander Gonzalez. Mas brasileiro eles são antes, né? Brasileiro, muita gente fala que o primeiro foi o Chico Landi. Chico Landi. Mas não foi. Quem foi? Foi Hermano da Silva Ramos. Não sabia. E depois teve o... Ele faleceu ano passado, foi morar em Portugal, o Fritz Dorey. Por isso é que eu digo... O Fritz Dorey, o Chico Landi chegou pro Enzo Ferrari, não dê carro para esse cara não, que ele vai se matar. Aí o cara passou logo 22 dias em coma, logo depois dessa corrida. E o pior, o legal do Fritz Dorey, eu acho que ele tinha razão, porque eu passei 22 dias em coma. Mas depois ainda fez algumas corridas. Mas aí você tocou num ponto interessante de segurança. Antigamente, até uns 20, 30 anos atrás, Fórmula 1 todo ano morria 3, 4, 5. Ah, né? sim. Hoje em dia, sim. Segurança... A célula de sobrevivência, que foi criado, foi uma das coisas que o nosso automóvel de rua hoje tem, uma coisa mais simples, mas tem. A célula de sobrevivência hoje, ela passa por um crash test, que ela dobra, ela faz isso, mas aonde o cidadão está sentado lá... Não tem erro, né? Se aquela fibra de carbono, tá? Se aquela fibra de carbono tiver uma mínima rachadura no crash test... Parou. O senhor leva de volta o seu chassi e vai. E o automobilismo comercial já está tendendo... Sim. Os carros esportivos mais caros já usam demais a fibra de carbono. Pronto, essa é uma das heranças da Fórmula 1. E com isso você diminui o peso, que vem o efeito dominó. Diminui o peso, o carro fica mais resistente. Se diminuir o peso, ele não precisa de um motor tão grande, diminui o consumo de combustível. Se você sair enumerando, é o efeito dominó. Cada coisa que você vai fazendo, você vai diminuindo, criando, você cria mais alguma coisa na área econômica, que é onde dói, né? Dói. E aí, quais são os outros princípios que vieram da Fórmula 1? Freio a disco. Freio a disco. Fala um pouco aí sobre freio a disco. Freio a disco, John Cooper. Começou a analisar um pneu de bicicleta com aquilo que a gente, quando era menino, chamava de tamanca, né? A tamanca, exatamente. Eu acho que até hoje deve ser esse nome mesmo. E ele disse, mas se a gente fizer isso num carro, vai frear muito melhor e nas corridas na chuva é melhor. Aí fez. E vingou. Porque a Jaguar tinha um estudo mais antigo. Mas quem fez funcionar mesmo foi o John Cooper. Bacana. E você, uma curiosidade, o carro automático foi um brasileiro? Até um dia desse eu sabia o nome dele. Foi um brasileiro que criou o câmbio automático, que vendeu para a General Motors, que foi o Hidramático. E a Ford fez logo depois, não sei se desmontou o Hidramático ou o que ela fez, ela lançou o Fordomatic. Tinha que ter diferença. Foi sim. É como também esse negócio de as pessoas inventam, criam e às vezes se dão mal. Por exemplo, o Bina, que a gente hoje sabe quem ligou pra gente, foi um cara da Telebrasília que fez e até hoje ele tá querendo, a família, porque ele já morreu, tá querendo da justiça receber pelo menos um trocado. Então são invenções que surgiram aqui e que se perdem, né? Olha, o próprio Santos Dumont. O próprio Santos Dumont, né? Aí a propaganda americana fala que os irmãos Wright. Os irmãos Wright foram catapultados, tomaram um banho de lama porque esbarraram no chão. O outro não, o outro era milionário, bom vivant, inteligente, pegou o avião para andar em Paris. Se o Santos Dumont inventou um avião no Brasil, ninguém falava mais, porque o brasileiro mata os seus heróis. Eu ouvi isso do Osiris Silva, que é um dos maiores gênios desse país. Que foi que trabalhou muito lá no IME, não é isso? No ITA. ITA. E foi o fundador
Da Embraer. Embraer. Roberto, e o que foi que a Fórmula 1 trouxe e vai trazer de benefício para o combustível? Olha, a grande preocupação do combustível hoje é a poluição. É outro assunto que também você vai discutir a vida toda, porque uns dizem que não tem nada a ver com o buraco de ozônio, outros já dizem que só tem o buraco por causa dos combustíveis fósseis. Então, uma das coisas é você partir para o combustível sintético. Isso é uma coisa. Hoje ainda é caro. Mas é aquela história, tudo que vai ser produzido em larga escala tende a baixar de preço. Entendeu? E a ideia é que ele seja sintético, assim como o lubrificante. A Fórmula 1 já tem prazo para usar combustível sintético. E o lubrificante também está sendo sintético, né? Isso já é há algum tempo. O lubrificante chegou primeiro. A gente, dependendo do carro, não há a mínima necessidade, porque é gastar dinheiro. Ele não precisa, mas se é um carro sofisticado, você pode ir no manual, que é a bíblia do carro, ninguém lê, o manual vira... Na hora que o cara sai da revenda, ele vira desodorante. Ele bota debaixo do braço e leva e acabou. Devia ser obrigatório a leitura, viu? Devia ser obrigatório. Evitaria-se muito acidente, muito desperdício. Despesa, o cara leva o carro para a oficina por um negócio que se ele lesse o manual... Ele resolvia. Mas o que é que você aconselha, então, para o consumidor para que ele tenha uma vida melhor, uma vida útil melhor para o seu veículo? Em primeiro lugar, faça suas revisões, tá? Claro, depois de uma certa idade do veículo, fica muito caro você fazer revisão no autorizado, mas eles têm lá um padrão, né? Padrão, e isso é muito bom, sabe? Outra coisa, no dia a dia, as pessoas deixam certos cuidados bobos. Calibragem. Tire um dia de manhã, um dia por semana, ou lá, você faz o seguinte: você sai de casa com carro frio, vai num posto, calibra pneu, frio. Olha o nível do óleo, frio. Nível da água, frio. Até o abastecimento é melhor. Como é que se diz? É aconselhável, se você ainda tem combustível no tanque, deixa para abastecer no momento frio, ou à noite. Porque, inclusive, você vai gastar menos com combustível frio, porque ele está mais... E vem aí o outro lado da ecologia também, porque vai evaporar menos e ali é um combustível vivo. Tá certo que a gente precisa tomar cuidado para não virar neurose também, certas coisas. E o combustível do petróleo e o do etanol? O que é que você... Olha, com tudo que se criou no automóvel, aliás, eu vou mais longe, não no automóvel, mas nas máquinas, hoje não faz muita diferença você botar o etanol ou a gasolina. Os carros estão preparados para qualquer... estão preparados para isso, a sonda lambda só deixa queimar, ela escolhe o combustível, você pode misturar à vontade. A sonda lambda é quem define... A sonda lambda... É para as pessoas entenderem, Roberto. A sonda lambda é um sensor que, usando uma coisa bem popularesca, na hora que você bota para funcionar, ela cheira o que está vindo. Se é gasolina, se é álcool, se está tipo misturado. Um sensor, né? Mas ele sabe, e na mesma hora, ele adapta toda a ignição para queimar o combustível certo. Tá? Esse negócio de, o posto de gasolina um dia desse, eu ouvi o cara falando, não, de mês em mês você tem que encher um tanque de gasolina, você está nada a ver, nada. Né? Outra coisa, que também muita gente já foi parar em oficina. Você passou 6 meses usando ou só álcool ou só gasolina. Aí, de uma hora para outra, você usa o outro combustível. O carro está viciado, né? Ele está... Aí, na hora que você bota para funcionar a primeira vez... Ele pode... Não, ele dá uma falhadinha, mas não é mais do que 5, 10 segundos. E depois normaliza. Então. É quando a sonda lambda já descobriu que combustível tem e passa a informação para o sistema de ignição de queima. São mitos, né? Mitos, muito mito. Nada disso. Agora, você pode dar azar também de pegar combustível batizado por aí que ninguém está livre. Exatamente. Então você tem que ter cuidado no local de abastecimento. Eu, por exemplo, criei o hábito de abastecer sempre no mesmo posto. Se possível, na mesma bomba.
Não é um comentário bem interessante. O consumidor deve ter o hábito de abastecer no mesmo posto e, se possível, até na mesma bomba. A mesma bomba é bom se você tiver o costume de ver quantos quilômetros faz com litro, né? É verdade. Né? Porque se o piso estiver torto, você vai ter o consumo com ele sempre torto, porque vai dar uma diferença. Além da mesma bomba, do mesmo lado, né? Do mesmo lado. Bom, pessoal, o papo tá bom, mas a gente tem um limite. Roberto, o que é que você dá de mensagem para os nossos consumidores? Rapaz, um cuidado com a manutenção é fundamental. Algumas pessoas abastecem porque é um jeito. Troca o óleo quando já está a luz acesa, mas não está acesa porque o óleo está velho, não. É porque já não tem mais. Não tem mais óleo. Aquelas pessoas que, quando faz a curva, acende a luz do óleo, pisca, porque o óleo vai para um lado e não tem como puxar óleo. Certo? Então, abastecer, calibrar pneu, não ficar alinhamento e balanceamento, não deixar para fazer só quando comprou pneu. Outro detalhe, compra de amortecedores. A negrada negligencia muito. O amortecedor hoje é tão bom que não é mais como antigamente, que você dizia assim, ele dura 20 mil, não. Ele vai embora. E hoje o que acontece? O amortecedor hoje, o que acontece? Dependendo de onde você usa, você vai rodar pra caramba, ou não vai rodar nada. Como, por exemplo, calibragem de pneu. No Brasil, que o piso é ruim, na média é ruim, o que se deve fazer? Vai lá no manual. Sempre o manual. Olha qual é a calibragem do pneu e bota o máximo que o manual diz para botar. Certo? Bota máximo, até porque o pessoal dos postos já padronizou que é tudo 33 ou 35. Pode ser o que for. Quando você coloca outra calibragem, eles dão um grito assim, então até já acha estranho. Já acha estranho. Mas é isso, Roberto. Eu quero lhe agradecer. Estou à sua disposição. E eu gostaria de contar nos próximos programas, você dar mais informações para todos nós sobre o automobilismo, tanto esportivo quanto como a indústria automotiva. Como a indústria automotiva. É muito bacana, eu acho que foi muito bacana o que você nos trouxe. E eu vou dizer o que eu disse no programa anterior, no podcast anterior. Você é um dos maiores conhecedores do setor. Muito obrigado. Aqui no Ceará... Amigo não vale. Não, aqui no Ceará... Eu acho que é uma amizade já. Eu acho que aí ninguém pode nem dizer o tempo, né, Roberto? Que entrega a idade. Foi isso que um amigo meu lá disse uma vez. Não vamos falar desde que a gente se conhece, não. Mas aí o pior é que a amizade, assim, tipo a que eu tenho com o Roberto, a gente pode passar 10 anos sem se ver, que é a mesma coisa. Verdade. Quando se encontra. O próprio convite que você me fez foi casual, nós nos encontramos na rua. Na rua. Convidei, ele topou na mesma hora, nem discutiu. Foi. Então, muito obrigado, Roberto. A casa é sua. Muito obrigado, eu estou à disposição. E é um assunto bom. E vamos continuar conversando. A gente precisa tomar um cuidado, porque a gente tem uma formação do assunto, ou informação do assunto. Às vezes, na hora de passar, a gente fala tecnicamente, e choca. Choca. Tanto é ruim como é. Então, a gente tem que passar, porque... Por doses. Não, até porque quando eu trabalhei com automóvel, direto com automóvel, eu às vezes me atentava. Quando o cara trazia um carro usado para dar de entrada, chegava o avaliador, falava mal do carro do cara. Ele não sabe o esforço que o cara fez para ter aquele carro e o esforço que ele vai fazer para comprar o novo. Isso é horrível. É um bem. Tem que ter. Atendimento é fundamental em qualquer atividade. Exatamente. Lição para os nossos frentistas, para os nossos gerentes de posto. Atendimento é fundamental. É fundamental. Ok, mestre. Um abraço, Roberto. Valeu.